É tanto que eu peço a Deus, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, mas nada me faltará. É tanto que eu peço a Deus, é tanto que eu peço a Deus, oh, é tanto que Deus me dá, é tão pouco que eu mereço, na verdade eu nem mereço. Fala, Lola, dizem que quando dois capoeiristas se encontram rola o quê? Papoeira. Quando a gente pega essa papoeira e joga pro mundo. Papoeirando. Pessoal, mas antes, se inscreva no canal, clique no sininho, comente quem vocês querem que a gente traga aqui para entrevista, compartilhe esse vídeo para todo mundo conhecer a história da galera, dê o seu likezinho assim que você começar a ver o vídeo para não esquecer, não paga nada, de graça. Lola, quem é você? Então, eu sou uma cearense que moro há 16, quase 16 anos em Brasília, 15 anos de Guará. Já morei em várias cidades, né? Saí do Ceará com 14 anos, fui para o Tocantins, do Tocantins fui para o Goiás, do Goiás vim para Brasília. É uma trajetória. Nessa trajetória formou a Lola que eu sou hoje. E surgiu a Lola da capoeira. E começou quando a capoeira? Então, eu acho que foi 2006, eu acho. A minha filha tinha 6 anos. Vamos por ela que está mais fácil. Por quê? Eu comecei a fazer capoeira para levar minha filha para fazer capoeira. Eu mudei do Tocantins, só eu e ela, não conhecia ninguém na cidade. Eu falei, bom, eu preciso colocar um esporte, mas eu quero que seja um esporte que tenha uma identificação cultural, que seja múltiplo e que seja um ambiente que ela consiga se socializar naturalmente. É a capoeira, não tem outra, né? Só que como a gente não conhecia ninguém na cidade, bom, eu falei assim, não, eu vou ter que ir com ela. E aí eu comecei a fazer capoeira com ela. Isso foi em qual cidade? Em Catalão. Catalão. Lá o nosso professor era o professor Pererê, que já tem uma história de vida peculiar, né? Porque é uma pessoa com deficiência e tudo. E faz parte um pouco da formação da Lola de hoje também. E aí lá a gente começou, eu fiquei muito pouco tempo nessa cidade, depois fui para Goiânia, aí eu fui treinar com o mestre Charme e depois vim para Brasília, que agora meu professor é o professor Sorriso, que é aluno do mestre Mocego, da Abadá Capoeira, mestre Camisa. Então, essa trajetória de capoeira se deu basicamente porque eu queria ser uma mãe que acompanhava a filha, levava a filha, e veio essa coisa, né, de mães que treinam, tem que treinar junto para poder estar acompanhando. Minha filha passou pela transição da adolescência, parou de capoeira, eu continuei, e aí ela voltou. Eu tenho uma grata felicidade hoje de ver ela treinando, né? Ela é aluna do meu professor, mas treina comigo alguns dias da semana. E eu fico muito feliz porque eu vejo a transformação que é quando ela volta para a capoeira. Ela rememora muito do que foi bom na infância e está seguindo. Isso para a mãe é gostoso, né? Em função disso, o primeiro trabalho que eu desenvolvi com capoeira chama, né, Mães que Treinam, porque era para fortalecer esse contato, esse vínculo e principalmente desmitificar aquela ideia que nós mulheres temos. Como eu sou de alguns coletivos de mulheres aqui no Guará, a gente percebe com muita frequência as mulheres saindo das atividades, saindo dos esportes,
porque tem filho, porque tem casa, porque termina um relacionamento. E isso me incomoda, é uma coisa que me incomoda. Então, para fortalecer, eu sempre estou com essa frase. Vão mães que treinam, a gente traz ele, treina junto e tá tudo bem. E a gente sempre pode começar. Eu comecei, eu tinha 30 anos. Minha filha tinha 6, eu tinha 30. Né? E na época foi bom a questão da minha filha, porque eu não pensei nos impeditivos. Porque eu tinha um foco maior. Se eu não tivesse a minha filha, provavelmente eu ia dizer assim, não, capoeira não é para mim. Eu teria criado uma dificuldade. Como o foco, principalmente quando a gente é mãe, a gente ultrapassa algumas barreiras com o foco no filho, aí depois que eu entrei, que eu vi que era possível, eu falei assim, não, gente. Aí eu sempre falo assim, se eu consigo, com 30, bora que nós vamos juntos. De mão dadas, nós vamos juntos. Então isso aí tá dando quanto tempo de capoeira, mais ou menos? Acho que se ela tem 25, olha eu. Olha as humanas e as exatas. Acho que uns 18 anos, 17, 18 anos. E já teve viagem pela capoeira, Lola? Então, com relação à viagem de capoeira, eu fui um pouco na contramão do geral, né? Quando eu era corda crua, eu viajei para assistir o primeiro mundial. Então, assim, eu sempre viajei. Eu gosto de viajar. Talvez porque eu morei em vários lugares e esse intercâmbio de pessoas, de cultura, me motiva muito. Então, eu sempre quis viajar, não era nem assim com grandes intenções, mas eu falei assim, lá deve ter, eu sempre pensava, nossa, deve ter gente de todo lugar, cultura, eu falei, a cidade tal e tal, aí eu pensava, vai reunir, vai dar muito bom. Então eu pensava muito nesse intercâmbio cultural. Como eu sempre fui da cultura, então isso sempre me chamou atenção. Eu sempre fui muito acessível, né? E gostei muito de articular os encontros. Então eu vou articulando os encontros. Qual foi essa emoção lá no primeiro mundial? Olha, eu acho que o que eu achei, uma das coisas que mais me emocionou no mundial, num encontro de capoeira, foi a diversidade, claro, de pessoas, né? De linguagens, de possibilidades. Até mesmo países. Países, exatamente. E era um mundial, então tinha, né? Mas uma coisa que me despertou a partir daí, como eu era crua, ou crua, nem lembro mais, o que acontece? Eu já tinha essa noção da grandiosidade que era a capoeira, em termos de cultura, tinha uma noção, mas eu fiquei muito impressionada. Você participou. Porque eu participei e vi muita coisa. Na teoria, foi vivendo. Tipo assim, o toque para mim era um toque, era tudo. Não tinha um toque de Angola, bem, não, tudo era tudo. Tudo era capoeira e nenhum, eu não via, eu não percebia a diferença entre um e outro, porque eu estava iniciando, né? E aí quando eu comecei a perceber que cada momento, cada conduz, cada toque tem um significado. E aquela comunicação do birimbau, dos instrumentos, sem ninguém falar nada, todo mundo entendendo. Aí eu falei, gente, como é que eles conseguem? Que telepatia é essa que eles estão usando, que todo mundo se entende, um vai, um entra e todo mundo sabe que tem que parar. Aí eu comecei a perceber a movimentação, a linguagem, a riqueza, a ritualística. E isso me deu uma curiosidade maior para estudar. Eu falei, bom, eu pensei, cara, quando eu voltei, eu falei assim, sou bem ignorante. Tipo assim. Intensivão de capoeira, né? Mundial. Sim, foi um intensivão. E pegando essa esteira aí, tem alguma música que te motiva, já que você é bem coração, bem motivado aí? Uma música que você gosta de Tem uma cantar? música,
difícil para lembrar da música quando eu quero a letra, né? Mas tem uma música que fala dos rios, o encontro do rio com o mar, que me representa muito. Porque, como diz o mestre Nego Bispo, quando um rio encontra com outro rio, ele não deixa de ser um rio, né? Ele é uma transformação. Então, assim, essa música me representa muito. E uma frase, que é inclusive uma frase que tem atrás do meu livro, que me toca. Se você é gota pequena, escute o que eu vou falar. Faça toda a diferença nos lugares que passar. Então, isso diz muito da capoeira. Porque, para além do que a gente chama de intimidade, de motivação, condição física e tal, para além disso, a capoeira ela abraça todas as possibilidades. Qualquer um treina. Eu tenho uma colega de treino que ela tem 80 anos. Por que eu falo que ela é colega de treino? Porque ela me ensina demais. Entendeu? Então, tipo assim, ela me ensina como eu perceber a passagem do tempo, o trecho, né? O caminho do rio, para onde que está seguindo, sem me apegar tanto ao passado e sem ter tanto medo no futuro. Então isso, a experiência. A vida é maior, né? E ela agrega isso à sua capoeira. Isso. Você consegue absorver isso, melhora a sua didática, melhora a sua vivência e você vai passar isso para outras pessoas. Sim. E uma coisa que eu tenho aprendido muito também é a coisa do escutar. Porque a capoeira é muito oralidade, né? Mas a gente, às vezes, perde um pouco, porque a gente, ainda mais hoje, com tecnologia, celular, comunicação rápida demais, a gente, às vezes, não para escutar. Às vezes, você está numa viagem, como eu viajo muito, eu gosto de viajar. Esse ano mesmo eu já fui para alguns lugares. Quando você está num lugar e você só senta do lado de uma pessoa, do meio da capoeira mesmo, e para escutar, é cada coisa que você aprende, cada olhar que você penetra, né? E tipo assim, por exemplo, cada ensinamento, porque, por exemplo, a minha perspectiva é diferente da perspectiva do Israel. Eu olho de uma forma que você está olhando de outra. Né? Aí quando você transporta esse seu silêncio para escutar o outro e assimilar, é muito rico. E hoje em dia eu percebo, a tecnologia ela é fantástica, eu adoro tecnologia. Só que ela para a juventude, ela não vou dizer perigosa, mas ela é peculiar no sentido de às vezes os jovens, né, as crianças, ela da experiência humana. Física, certo? Exatamente. E tirando a experiência humana, tirando a física, o que isso fragiliza? O respeito. Sim. Né? Fragiliza o respeito. E esse respeito, às vezes, está no escutar. E sempre comento, a nossa ideia das entrevistas é exatamente trazer os mestres que foram os que deram o pontapé inicial ali na capoeira de Brasília, as gerações depois deles. Então a gente vem trazendo aí mestres que têm história, que têm bagagem, e eles comentam, a maioria dos mestres, isso. Por exemplo, chega na roda, você não vai chegar jogando. Sim. Chegando na roda, você vai se apresentar para o dono da roda, você vai escutar a música, você não vai chegar soltando ali a pernada sem saber o que está acontecendo, né? E é exatamente o que você está falando, né? Agora, me fala aí uma roda, a viagem que te emocionou, que foi legal, foi o do Mundial, mas em uma roda, em um jogo de capoeira, tem uma que você fica marcado aí na mente, no coração? Olha,
Roda, roda é mais difícil de expressar uma roda, né? Porque são muitas vertentes né, na capoeira. Agora, teve um momento que para mim foi muito importante. Foi na formatura, quando eu vi a primeira formatura de 2 mulheres. Então, a primeira formatura de 2 mulheres, na época, foi a mestra Márcia Cigarra, que está... As duas estão nos Estados Unidos. A mestra Márcia e a mestra Edna, que é aqui do Guará e que está lá também. Aquela formatura me marcou demais, porque não é frequente, e como eu circulava na época só dentro do meu grupo, depois que eu passei a visitar, e agora no Conselho de Cultura mais ainda, eu visito outros grupos e conheço outros mestres e tudo, mas na época eu não tinha muita experiência e tudo, e quando eu vi 2 mulheres graduando, aquilo eu achei tipo assim, inspirador, aquele tanto de homem e aquelas 2 mulheres assim, quase que saindo, eu senti assim, quase que saindo assim, sabe? Claro que depois disso, porque despertou, depois disso eu comecei a ver várias, né? Aí eu comecei a ver várias formaturas de mulheres, aí eu comecei a buscar as mestras, os ensinamentos, né, os livros, as publicações e tal. Mas aquele momento foi que eu despertei. Isso, para além de roda, foi uma coisa que me marcou. Bacana. Hoje tem encontro feminino. Isso. O evento da mestra Michelinha, que não é um evento feminino, mas um evento... As bambas, né? As mulheres que comandam, eu achei sensacional. Eu até fui lá. Né? Quando ela me contou como que funciona, eu falei, cara, é isso. Isso, muito bom. E as mulheres jogam, até fisicamente falando, eu sou educador físico, né? Profissional de educação física. A mulher, ela tem uma flexibilidade maior. Sim. Né? Ela consegue fazer movimentos às vezes que o homem não consegue. Sim. O homem tem que dar uma alongada para conseguir alcançar. Então, leveza, né? Às vezes, né? E você dá aula aonde? Quais os horários? Conta aí pra galera poder vir visitar ou alguém poder se matricular aí. Como é que tá aí o trabalho de capoeira? Então, aqui na Casa da Cultura, nós estamos, só para posicionar, nós estamos aqui atrás. Eu esqueci, inclusive, de me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, com cabelo clareado, loiro, né? Estou usando um batom vermelho e estou com uma blusa de capoeira branca, de manga comprida. Aqui atrás é o Teatro de Arena. É um importante local aqui no Guará, né? É um local que recebeu vários eventos. E ele é colado, ele faz parte, ele é colado com a Casa da Cultura do Guará. Eu estou, né, como conselheira de cultura do Guará já o 2º mandato, então eu quero falar, posicionar, porque isso aqui foi uma luta nesses últimos tempos para tirar de uma privatização privada. Então é importante a gente fortalecer, porque é do povo, para o povo e para o povo esse lugar. Você comentou, né, que o Legião... O primeiro show da Legião Urbana foi aqui, e é um dos maiores do Brasil, um dos maiores teatros de arena do Brasil. Então, aí, no caso, voltando aqui para a capoeira, eu dou aula aqui na Casa da Cultura segunda e quarta, das 19 às 20h30. É uma turma bem mista, mas que, devido à minha trajetória, é mista no sentido assim, tem muitos com mais de 40 e muitos jovens. E tem muitos com mais de 40, mais de 50 e que estão gostando desse desafio e estão enfrentando, e eu fico fortalecendo. Fica que vai dar certo. Eu tenho um projeto que é o meu xodó, que já tem 2 anos, que é o
Capoeira Amigo da Escola. Eu dou aula de capoeira para pessoas com deficiência na escola, no Centro de Ensino Especial do Guaraú, na quarta de manhã e à tarde e na quinta de manhã. E na PAI, na quinta de tarde, né? Então, é em torno de 100 participantes, né? São pessoas com diversas faixas etárias, né? Que estão... Eu costumo dizer que esse projeto, o objetivo dele é criar memórias. E eu sempre tenho na minha cabeça, assim, na minha mente, que aquele dia é o último dia. Então, aquele dia tem que ser muito especial para quem está lá. Porque é uma memória que vai ser levada para sempre. Para a gente que treina capoeira, a gente gosta de treinar, de suar. Quem gosta de treinar, né? Gosta de treinar, vai, tipo assim, topa aí de qualquer jeito para uma viagem e tal e tal. Para eles, o que eu acho mais importante é que aquele dia seja uma memória gostosa, que fique para a lembrança e que aquilo ali traga motivação e energia vital para outros dias. E eu tenho visto muito esse efeito. Pessoas que não se comunicavam, outras que não interagiam com nenhum professor há quase 10 anos, que estão lá e não interagiam. E a capoeira vai transformando naturalmente, sem imposição. Ela vai buscando dentro da pessoa o que ela tem para oferecer. E a gente só está ali para receber. É o que eu digo, é porque quem vê a capoeira, quem vê uma roda de capoeira, não sabe o universo que tem por trás daquilo, né? Quem não participou, quem não se arrepia com uma música, um toque do berimbau, não tem a ideia, não tem a noção do que é ser capoeirista, do que a gente consegue proporcionar para todo mundo. E eu sou muito grata às professoras graduadas, mestras e mestras, que vieram antes de mim, que me proporcionaram o local que eu estou hoje. Porque eu tenho consciência que os abridores de caminho, as abridoras de caminho, né, para a gente chegar aqui e estar num espaço desse, conversando sobre capoeira, para outros capoeiristas, fazendo uma papoeira que vai motivar e vai, de repente, transformar o dia de alguém, veio de antes, né? Veio de muito antes. Veio daquela conversinha de depois de roda. Exatamente. Né? Quando você vai para um evento de capoeira, uma viagem. Isso. Aquele trajeto, tipo assim, vai de ônibus 24 horas. Né? Haja papoeirando, hein? Lola, agradecer, não acabou ainda não, mas eu já quero agradecer assim, demais você ter acreditado no nosso projeto, estar em época de férias e você estar doando o seu tempo para trazer a sua história, que é muito bonita, né? Como você acabou de falar, você começou na hora certa, né? Eu ouvi numa das entrevistas, alguém falou assim, é sempre na hora certa, não tem atraso, não tem erro. Se você começou com essa idade, você tinha que começar nessa idade para você estar onde você está. Então assim, um trabalho sensacional, maravilhoso, você está de parabéns. E assim, agradecido mesmo por ter dado essa oportunidade pra gente, a gente que está ganhando, né, com a sua presença, com a sua entrevista. E abre o coração, manda recado aí pra galera, fala aí alguma coisa para você fazer o que você acabou de falar, para que essa entrevista fique na memória da pessoa. Olha, antes da fala, eu queria lhe presentear com o meu livro infantil, que é Nas Rimas da Capoeira, que é um livro que traz
traz uma perspectiva da ferramenta da capoeira como ferramenta educativa, inclusive para a alfabetização. Para a gente entender que a capoeira não é só a pernadinha que a criança vai dar, um AU que a criança vai fazer, mas ela vai ajudar a criança a ler, ela vai ajudar a criança a se socializar, ela vai ajudar a criança, agora eu estou falando de criança mesmo, né? A psicomotricidade e mobilidade, tudo, que foi isso que eu busquei na capoeira quando eu entrei para minha filha. E durante essa trajetória eu fui construindo esse livro, Nas Rimas da Capoeira, que é o que a gente vive, né? A gente vive rimando. Rimando, capoeirando, cantando, brincando, gingando. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, que é uma oportunidade muito importante. No meio que a gente está tecnológico, esse canal ele vai aonde a gente não consegue ir, ele abre caminhos e ele mostra o potencial da capoeira como transformadora e como ferramenta para a gente driblar o que hoje é o maior mal, né? Que é tentar levar saúde mental. Que a saúde mental da gente é que não está muito, né? Então, e eu acho que a capoeira ela traz isso. Ela faz você, por exemplo, a gente está aqui conversando, capoeirando e tal, nem lembra. Tá assim, ó, entrou no mundo da capoeira e é isso. A capoeira faz isso. Tira 10 minutinhos, tenta, né? Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei muito importante para mim, no dia até nem tava muito animada, eu falei assim, não vai para a capoeira quando você animar, anima quando você estiver lá. Boa, velho. Né? Ó, dedinho do celular, né? Desculpe, não sei quem falou, mas tá falado, tá? Se assistir essa entrevista e foi você que falou, Marcos. E é isso. Eu queria também pedir para quem puder seguir o projeto, né? Que fortalece muito nas nossas ações, que é Capoeira Amigo da Escola. Vai colocar tudo lá. Isso, que a gente constrói, né, engajamento dentro disso. E me colocar à disposição também do Papoeirando, dentro do Conselho de Cultura do Guará, para que a gente consiga também, dentro dessa perspectiva da capoeira, mostrar para os capoeiristas que a gente precisa se articular melhor dentro da cultura, dentro das políticas públicas, para que a gente tenha formação e consiga ocupar espaços que nós, como capoeiristas, somos merecedores. Legal. Né? E é isso. Perfeito. E corta. Falei tudo que eu te falar, gente? Falou, perfeito. Dá um abraço aqui, isso foi muito bom.